Então, vamos lá, hoje a gente vai falar aí da teologia das cartas gerais. As cartas gerais, elas são um conjunto de textos, também chamado de epístolas ou cartas universais, né? A gente vai ver um pouco, revisar um pouco desse conteúdo e tentar entender a teologia desses textos. Assim como a gente viu das cartas de Paulo, dos evangelhos, né? E aí tentar entender os discursos gerais desses textos. Só para lembrar a relevância disso, é que ao compreender do que as cartas falam, fica mais fácil a gente trabalhar, né, cada texto. Então, essas cartas, de maneira geral, cada uma tem o seu objetivo, né? Mas elas têm temas que são centrais. Isso é importante a gente estar avaliando sempre. Então, a ideia hoje é trabalhar essas cartas em conjunto. Em Novo Testamento 1, 2 e 3, a gente já faz a análise desses textos, né? Sobre autoria, conteúdo, contexto, mensagem, data, né? Trabalha um ou outro versículo para tentar entender, mas hoje aqui a ideia, né, nessas aulas é trabalhar de maneira geral a teologia, o discurso delas, né? Os principais temas que são abordados. Então vamos lá. No Novo Testamento, além das cartas de Paulo e de outras epístolas, existe um conjunto de escritos conhecidos como as cartas gerais ou epístolas católicas. Esse grupo é composto pelas seguintes obras: Epístola de Tiago, primeira e segunda Epístola de Pedro, primeira, segunda e terceira Epístola de João e Epístola de Judas. Católico significa universal, geral, né? O Macedo, quando criou a Igreja Universal, ele pensou num substituto para a Igreja Católica, né? Então, Igreja Universal e Igreja Católica é a mesma coisa, né, em termos de significado, né? Vamos lá. Essas cartas recebem a designação de gerais ou católicas por não serem endereçadas a uma igreja ou pessoa específica, como acontece com a maioria das epístolas paulinas. Ao invés disso, elas se dirigem a um público mais amplo, abrangendo a comunidade cristã de maneira geral. A teologia presente nessas cartas gerais apresenta algumas temáticas e ênfases particulares que as distinguem de outras seções do Novo Testamento. Primeiro, ênfase na fé e nas obras. Alguns desses escritos enfatizam a importância da fé acompanhada de uma vida ética e de práticas piedosas, em contraste com a ênfase paulina na justificação pela fé. Essa é uma visão, mas eu particularmente gosto da ideia de que a fé e as obras não têm contraste, elas caminham juntos. Quem tem fé tem obras, mas em relação à salvação, é óbvio que ela é pela fé. Só que quem é salvo também tem obras. Então não são as obras que salvam, as obras são consequência da fé que a pessoa tem, certo? Tem gente que acha que a carta de Tiago ela contraria alguns dos escritos de Paulo por falar das obras. Mas Tiago, ao falar das obras, ele não fala que as obras salvam. Eles falam que as obras são uma demonstração daquelas pessoas que são salvas. Então, quem é salvo tem boas obras. Né? Teoricamente, seria isso. Cristologia e escatologia. Embora não se aprofundem tanto quanto Paulo, as cartas gerais trazem reflexões sobre a pessoa e a obra de Cristo, bem como sobre a segunda vinda e o julgamento final. Escatologia aí é um tema, né, que para muitos textos, para muitos, tentam defender a ideia de que é só em Apocalipse, mas não. Vários textos vão falar sobre essa ideia do julgamento, né? De que tudo aquilo que você faz aqui, de alguma forma, tem uma consequência, né? E aí, por isso, essa ideia de escatologia. Escatologia necessariamente não é fim do mundo, mas é fim de um período, tá? É uma maneira também de se enxergar.
Orientações práticas. Essas epístolas oferecem conselhos e orientações práticas para a vida cristã, abordando temas como a perseverança na fé, o comportamento moral, o cuidado com os pobres e a resistência às tentações. Tiago, segundo alguns autores, seria o livro de sabedoria no Novo Testamento. A gente viu no Antigo Testamento que o gênero de sabedoria fala sobre a questão de orientações para a vida, conselhos, provérbios, né? Eclesiastes e Provérbios são livros do gênero sabedoria. E o livro de Tiago seria esse livro no Novo Testamento, o representante desse gênero literário, porque ele vai falar justamente sobre isso, né? Questões práticas sobre a fala, a língua, né? Fofoca, comportamento, ética e aí por diante. Combate às heresias. Algumas dessas cartas, especialmente as de João e Judas, procuram confrontar e corrigir certas doutrinas ou práticas consideradas heréticas ou desviantes dentro das comunidades cristãs. Então, de maneira geral, essas cartas vão abordar esses 4 temas aí. Então, se você quiser, né, trabalhar alguns desses temas, é legal você usar essas cartas, certo? Primeira, segunda, terceira João, né? Muita gente defende que é o mesmo autor do Apocalipse, do Evangelho. Há outros que vão dizer que não, que são autores diferentes. Mas independente de quem escreveu, quem é o autor, isso não influencia muito, né, na ideia do objetivo. Judas, né? Quem seria Judas aí, obviamente, não é o irmão de o Judas Iscariotes, mas seria um dos irmãos de Jesus, né? E por isso estaria aí no cano. Entendendo um pouco mais aí dessas cartas, o contexto e os autores das cartas gerais, né? As 7 cartas gerais que compõem o Novo Testamento foram escritas em um período entre os anos 70 e 150 depois de Cristo, abrangendo assim as primeiras décadas após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse foi um período de grande importância para o desenvolvimento e a expansão do cristianismo primitivo. Essa data 150, né, alguns colocam ela bem distante, só que outros vão dizer que a última carta a ser escrita seria aí o texto de João ou Apocalipse, que aí ambos teriam sido escritos entre 90 e 95. Né? Então, apesar dessa data de 150, é uma perspectiva. Outros reduzem um pouco isso aí. Embora o texto dessas cartas não forneça muitos detalhes sobre seu contexto de origem, alguns aspectos podem ser inferidos. Primeiro, diversidade geográfica. As cartas provavelmente foram escritas em diferentes regiões, desde a Palestina até a Ásia Menor e a Grécia, refletindo a dispersão geográfica das primeiras comunidades cristãs. Quando a gente fala de dispersação, ocorreram vários tipos de dispersação. Uma delas, né, foi pacífica. Com a dominação do Império Romano, as estradas, né, foram sendo pavimentadas, havia uma certa segurança, porque você tinha soldados em certos postos. Com isso, muitos judeus e cristãos recém-convertidos saíram de Jerusalém e foram para o mundo afora, né, o mundo romano afora, graças aí à Pax Romana, que é o processo de dominação do Império Romano. E isso é chamado de dispersão ou dispensação. A primeira e a segunda carta de Pedro são escritas para esse povo que está longe da sua terra natal, está longe ali de Israel, né, mas está, né, aí pelo Império Romano conhecido, pelo mundo conhecido na época. Alguns por causa da perseguição, outros tentando aproveitar as oportunidades de emprego e aí por diante. Com isso, o evangelho também acaba tomando estrada e cresce. Com a dominação romana, o evangelho ele teve a oportunidade de sair de terras judaicas, né, e ir para terras também não judaicas. Isso ajudou na propagação do evangelho. Perseguições e conflitos. Algumas epístolas fazem referência a sofrimentos e perseguições
enfrentados pelos cristãos, sugerindo um ambiente de hostilidade e confronto, com o mundo judaico e o Império Romano. Primeira e segunda carta de Pedro, por exemplo, é um exemplo desse confronto. Até o texto que fala, né, que o diabo está bramando como um leão, procurando a quem tragar, né, está ao derredor. Isso é referência às arenas romanas, né, onde os cristãos eram jogados para serem comidos vivos pelos leões, pelas feras. E geralmente, né, esses grandes felinos, eles ficavam rodeando a vítima, né, a presa, antes de atacar e comer. Isso dentro da arena, dentro do Coliseu, né? Pensa no Coliseu aí. Dentro dessas arenas, onde eles eram torturados, queimados, serrados ao meio, comidos vivos por feras, cortados, né, por machados, enfim, todo tipo de crueldade. E aí, por exemplo, primeira e segunda Pedro vão estar falando sobre isso. O diabo ali, na verdade, é o Império Romano. O termo grego ali, diabolos, né, se refere a isso, não necessariamente à figura do diabo. Mas perseguição e conflito era um problema, era real. Nós aqui no Brasil não enfrentamos nada nesse nível, né? Mas esses textos vão falar muito desse tipo de perseguição que era do Estado, né? E levava à morte. Outro aí, né? Desafios doutrinários. Certas cartas abordam a necessidade de combater doutrinas consideradas heréticas ou desviantes, indicando os desafios teológicos enfrentados pelas igrejas primitivas. As cartas de João falam sobre isso. Inclusive, nas cartas de João, na terceira, a gente ouve lê o termo anticristo. O anticristo das cartas de João era uma figura que estava dentro da igreja. O anticristo não era uma figura fora da igreja. No texto de Apocalipse, o anticristo era o Império Romano, né? Era o imperador. Nas cartas de João, o anticristo é alguém que está dentro da igreja, desvirtuando e pregando heresia. Então, são termos bem legais de se analisar. Então, hoje, né, eu comento muito com vocês sobre gente que prega errado, que tenta enganar, que tenta alienar, que tenta manipular, mas isso não é de hoje. Desde o início da igreja, sempre existiram pessoas que tentavam, de alguma forma, usar o nome de Deus para proveito próprio. E aí gerava esse tipo de problema aí de discussão, certo? Dentro desses conteúdos aí que a gente passou aí, alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, prossigamos. Quanto aos autores, né, a autoria das cartas gerais é atribuída geralmente a figuras chaves do cristianismo primitivo, embora haja controvérsias e incertezas sobre eles. Uma característica, que eu já falei isso com vocês em outras aulas, é da pseudomínia. O que era a pseudomínia? Eu escrevi um texto baseado nas histórias e ensinos de alguém famoso, e para dar relevância a esse texto, eu colocava o nome dessa pessoa famosa como sendo autor. Não era plágio, né? Porque o plágio é eu copiar algo de uma pessoa e dizer que é meu. A pseudomínia é eu escrever e dar o nome de uma outra pessoa, famosa, relevante, em quem eu me inspirei. Então, as cartas de Pedro, né, algumas cartas de João, os evangelhos de Mateus, João, são também entendidos nessa ideia, né, da pseudomínia. Outras pessoas escreveram e deram o nome deles para dar relevância. Aí vamos aí a algumas teorias, né? Carta de Tiago, tradicionalmente associada a Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. Primeira e segunda Pedro, atribuídas ao apóstolo Pedro, o principal discípulo de Jesus. Essa aqui também é muito difícil Pedro ter escrito, porque Pedro era uma pessoa simples, né, de pouco conhecimento, dificilmente escreveria em grego. Ele falava aramaico, os textos foram escritos em grego. Provavelmente, primeira e segunda carta de Pedro, alguém ou um grupo de seguidores, de ouvintes, escreveu com base nos ensinos dele.
e aí entraria essa questão do pseudomínio. A primeira e a segunda carta de João, a maioria das pessoas vai vincular ao apóstolo João. Só que, como eu falei, tem a teoria que alguns dizem que é João, mas não se sabe qual João. João era um nome muito comum, até porque nas cartas não se faz nenhuma referência ao autor ter encontrado, falado ou vivido com Jesus. Então, se fosse o apóstolo João, com certeza ele teria mencionado isso. E Judas, isso aí não há dúvidas que seria aí realmente Judas, um dos irmãos aí de Jesus, né, o autor. A carta de Judas, né, que é bem curta, ela vai realmente falar sobre a necessidade de se combater as heresias. Até uma ilustração que é usada, que é tirada de um livro apócrifo, que quando o anjo Miguel luta com o demônio pelo corpo de Moisés, ali o anjo Miguel, ele é o verdadeiro pregador, o corpo de Moisés representa a lei e o demônio representa o falso pregador. Então, quando você estiver discutindo com o falso pregador, não entre em debate, não entre em discussão, não vale a pena, né? Então, a ideia é essa, era uma ilustração conhecida, obviamente, naquela época, mas fora aí do nosso contexto. Felizmente, muita gente acaba levando isso literalmente, né, e acaba achando que está falando ali do anjo e do demônio brigando por Moisés mesmo. Então, de maneira geral, gente, essa aí seria, né, a teologia aí desses textos, né, e os conteúdos principais que são abordados nessas cartas. A questão da perseguição é real, né? Eu lembro que um pessoal aí, uma época, estava sendo votado alguns projetos que trariam prejuízo financeiro para a igreja evangélica, e aí muito ignorante começou a dizer que isso era perseguição à igreja. Não é. Perseguição é você morrer porque está servido a Jesus Cristo. Quem está falando é Jesus Cristo. Essas cartas falam de perseguição, nesse nível. Né? Perseguição a ponto de você sofrer por ser crente. Não porque a igreja vai pagar imposto. Tá, tem que pagar, tem que pagar. Todo mundo paga, por que a igreja não pagaria? Né? Então, isso não tem nada a ver com perseguição. Mas essas cartas estão sendo escritas num período de muito conflito. E a perseguição não era apenas do Império Romano, também dos judeus. Né? Existiam judaizantes. O que eram os judaizantes? Eram pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias, prometido lá no Antigo Testamento, mas que queriam que se cumprisse todos os rituais do Antigo Testamento. Então, esse pessoal trazia problema dentro da igreja. E tinha os judeus que queriam matar os cristãos, porque estavam blasfemando, usando o nome de Deus em vão e dizendo que Jesus era filho de Deus. Então, os conflitos eram enormes. Agora, nada diferente de hoje. Né? Existem locais do mundo que pessoas morrem por serem cristãs, e gente trazendo tumulto dentro das igrejas existe aí também em vários momentos, em várias situações. Então, são fatos e eventos que não são muito diferentes do nosso, mas é importante tomar cuidado com a questão do contexto, né? Principalmente quando se fala de perseguição. Isso aí é muito importante. Então é isso, gente. Dúvidas, perguntas, termos de conteúdo que eu tinha para passar é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre a carta de Judas. Fala aí. Eu queria que o professor falasse um pouquinho para eu entender um pouco da carta de Judas, que é apenas um capítulo. Isso. Ele, Então, ele, ele, fala. ele fala a respeito da. É como se fosse lendo a carta hoje, né? Do que ele fala, né? Das coisas que a gente vê, que a gente escuta aí, da falsidade, os pastores que Isso. falam, heresia, fala tudo. E ele era realmente um dos discípulos? Não, a tradição vai dizer que ele era irmão de Jesus. Só E fala isso. a tradição. Por quê? Qual é o problema disso? Em relação às autorias das cartas Hum, da Bíblia, hum, é a tradição que vai dizer. Né?
Porque, na maioria das cartas, até quando o autor coloca o nome dele, tem essa questão que eu falei antes da pseudomínia. Isso. Então, a tradição vai dizer que o autor da carta de Judas é Judas, um dos irmãos de Jesus. Ponto. Isso começa falando assim. É o que a gente sabe aí de maneira geral. Então, até que se encontre algum outro documento, o que podemos dizer é isso, que ele era um dos irmãos de Jesus. Ele começa a carta, né? Ele queria falar de um assunto, mas por causa dos falsos pregadores e mestres, ele acha por bem alertar sobre o perigo das heresias. E aí a carta vai focar muito nisso, né, sobre a importância de se manter fiel à mensagem do Evangelho e não se deixar enganar pelas falsas mensagens e pregações que estavam circulando na época, entendeu? Entendi. De maneira Então, geral, é isso que a gente tem na carta de Judas. Mas Alguns uma vão vez colocar a relação com 2 Pedro, com Colossenses, né, também. Né? Então tá bom. Obrigada, Beleza? professor. De maneira geral, os detalhes são esses aí. É uma carta boa para se ler. Eu gosto de vez em quando ler, pregar em cima dela, vale a pena. Eu li essa semana, muito boa mesmo de ler, uma carta fácil, né? Uma leitura bem agradável, clara. Eu tenho um grupo com umas irmãs e a gente, de vez em quando, a gente faz uns estudos assim. Eu separei os 25 versículos, eu dividi por 5. Então, 5 irmãs vão estudar e vão fazer uma reflexão de até 8 minutos para estar no grupo, trabalhando isso com as outras irmãs. Aí a gente faz assim um debate, mas eu preciso legal. saber, né? Preciso saber direitinho. Não, claro, isso. Eu vou ver se eu tenho um comentário sobre Judas, eu tenho material em PDF. Eu vou mandar lá para o grupo. E aí a irmã fica à vontade para usar, entendeu? O irmão já me mandou. Eu mandei, não mandei? Eu mandei. Então, isso aí. Mandou para mim. Obrigada, professor. Então, beleza. Manda de novo aí, ó. Mandou para ela, mas não mandou para o grupo. Manda para o grupo, ué. Não, ela pediu, vocês que vão comprar. Eu pedi Vou mandar para o grupo, eu mando para o grupo depois. Valeu. Vai ser bom. Valeu. Obrigada. Boa noite, grupo. Beleza, então, gente. Então é isso, gente. Aí daqui a pouco eu mando o material aí para vocês. Tá. E aí a gente continua. Valeu? Tá bom. Um abraço. Vai ter exercício? Não, hoje não. Deixa só da outra disciplina. Semana que vem eu passo. Glória a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Valeu, Ricardo. Boa semana. Valeu, Bom fim de semana. Tchau. Boa noite, professor. Tchau, pessoal.